Eu quero, nesse momento, convidar o pastor Timóteo Schaefer. É Schaefer? É o Timóteo Schaefer, missionário Timóteo Schaefer. Timóteo estará nos desafiando nesta hora. Ele é esposo da Agnes, pai do Pedrinho, e eles estão na véspera já de irem para Guiné-Bissau, onde estarão servindo ao Senhor, gastando suas vidas ali com aqueles necessitados daquele país. Pastor, fique à vontade. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês, amém? Que privilégio, alegria poder, nessa igreja tão amada por nossa família, né, poder estar compartilhando aquilo que o Senhor tem falado, né, e também falar um pouco dos nossos planos para Guiné-Bissau. Começar esse momento de uma forma um pouco, talvez diferente, e fazer uma pergunta para você nessa noite. O que a igreja representa para o mundo nos dias de hoje? Talvez você pense, a primeira igreja batista de Anápolis, mas olhando de uma forma mais geral, né? O corpo de Cristo, a igreja, o que ela representa para as pessoas que estão lá fora. Por favor, seja participativo. Uma palavra que possa definir isso. Como as pessoas lá de fora nos veem como cristãos, como a igreja de Cristo. Para alguns talvez seja coisa boa por causa da diferença que a igreja faz no meio da sociedade, mas para outros talvez coisa ruim por causa do mau testemunho de muitos. Palavras que definam a igreja nos dias de hoje. Socorro, testemunho, esperança, união. Engraçado que eu ouvi essa pergunta poucos dias atrás e as palavras eram totalmente ruins, né? Mas que bom que nós podemos passar isso para as pessoas de fora. Pensando nessa reputação da igreja, eu gostaria de convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 13 a 16. Nessa passagem nós vamos ler, nesse momento, vendo Cristo, o próprio Cristo, nos dando algumas admoestações sobre isso. Eu vou ler na versão NVI. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Perdi aqui, desculpa. Assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por essas admoestações que Jesus nos deixou. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, apesar de mim, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vemos aqui Jesus ensinando seus discípulos, e Jesus nos exortando como deve ser a nossa posição diante dos perdidos do mundo. E nós podemos tirar algumas lições em cima desse texto. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiro ponto, nós devemos ser sal.
No verso 13 do capítulo 5, Jesus diz: vocês são o sal da terra. O que Jesus quis dizer com ser sal? Sal é aquilo que dá sabor ao nosso alimento. Quem já comeu uma comida sem sal? Para quem tem pressão alta, talvez, né? Mas não tem sabor. Não é agradável ao nosso paladar. É muito fácil perceber quando o alimento está sem sal. Não dá vontade de comer. Jesus nos ordena a ser como sal que faz a diferença no alimento. Devemos ser percebidos na sociedade como indispensáveis, assim como o sal é indispensável para o alimento. Não somos melhores do que ninguém, mas a graça de Cristo que nos alcançou é que faz essa diferença. Ele é que vive em nós, e por causa de Cristo podemos ser indispensáveis para a sociedade. O nosso país vive num momento de crise, escândalos, corrupção, mas eu tenho quase certeza que se não houvessem cristãos, a situação seria muito pior. Como nós podemos ver em países onde não há o cristianismo, onde não existem cristãos. Quando colocamos o sal no alimento, é com a intencionalidade de que este alimento tenha um sabor agradável ao nosso paladar. Precisamos ser sal de forma intencional. Eu preciso viver a minha vida de maneira intencional a ser sal. Eu preciso ser sal dentro da igreja, mas muito mais fora dela. Jovem, se você está entrando na faculdade, seja intencional. Eu vou fazer medicina porque eu quero ser sal curando os doentes. Eu vou ser um professor porque eu quero ser sal ensinando as próximas gerações. Psicólogos, engenheiros. Alguns anos atrás, quando eu me formei, e após apresentar o meu TCC, um dos meus professores que já me acompanhava desde o início do curso, ele falou assim: olha, Tim, você entrou aqui sabendo o que você queria fazer. Eu falei: é verdade. Eu vim aqui adquirir conhecimento para poder levar para o meu povo, lá para a Guiné. Então eu fiz agroecologia porque quero ser sal, mudando a condição de vida daquele povo, trazendo benefícios para aquela sociedade e assim mostrando a eles o amor de Cristo. Caso contrário, se nós não somos intencionais, se não somos sal, não teremos talvez serventia para Deus. O verso 13, na parte B, diz: não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se não somos sal, já não temos utilidade no reino de Deus. Muitas vezes nos tornamos crentes de igreja, nas reuniões de domingo. E na nossa rotina, somos apenas agentes secretos. Ninguém sabe que somos cristãos, ou talvez até saibam, mas isso não faz diferença nenhuma na vida deles. De que adianta ser sal se não ter o sabor, ou não causar uma mudança, um impacto na vida das pessoas? Talvez essa palavra pode parecer muito dura, muito forte, mas não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, é Jesus nos orientando. É o próprio Jesus falando aos seus discípulos, preparando eles: olha, a partir de agora vocês são o sal, vocês são a luz desse mundo. Precisamos ser sal de forma intencional. Precisamos causar impacto, uma mudança na vida das pessoas. Segundo ponto, eu prometo que eu não vou demorar, tá bom? Devemos ser luz. Verso 14 diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Para que serve a luz?
para dissipar as trevas, mas de forma mais prática. Para que eu acendo a luz? Para trazer claridade, para que eu possa enxergar. É para isso que serve a luz. Às vezes vai trazer claridade, eu vou poder ver o que está oculto. Jesus aqui nos traz dois exemplos bem pertinentes. A cidade construída sobre o monte e uma lamparina colocada no seu devido lugar. Semana passada nós estávamos em Brasília, no acampamento da nossa igreja, numa região de chácaras, Lago Oeste, e é uma região bem pouco iluminada. E no anoitecer nós podíamos ver o céu vermelho, alaranjado. E a Agnes estava comentando, olha só, Brasília está resplandecendo a sua luz. Nós podemos ver a luz de Brasília. Como é que você esconde uma cidade que foi construída sobre o monte? Não tem como esconder, porque quando ela estiver iluminada, todo mundo vai ver. Lâmpada foi feita para ser colocada num lugar em que ela possa iluminar todo o cômodo da casa. Nós, como luz do mundo, não devemos nos isolar da sociedade que está em trevas. Se a luz serve para iluminar, eu, como luz do mundo, preciso estar onde não há luz. Preciso ser luz no meio dela. Jesus nos ordena a ser luz para o mundo. Na verdade, ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte: já que agora vocês são meus discípulos, automaticamente vocês são luz do mundo. Não por vocês mesmos, porque por vocês, mas por mim, Cristo, que vivo dentro de vocês. Vocês são a luz do mundo. A luz dissipa as trevas. O irmão Benjamin já disse. Quando você chega no seu quarto à noite, está bem escuro. O que você faz? Você acende a luz. E o que acontece? Começa uma guerra entre a luz e a escuridão, e depois de algumas horas a luz prevalece e pronto, o quarto fica iluminado. É isso? Não! Quando você acende a luz, não tem mais escuro, porque ela automaticamente ilumina o quarto e já não há trevas naquele lugar. Na verdade, a palavra escuridão, ela não existe. O que existe é a ausência da luz. Que responsabilidade. Jesus nos ordenando a ser luz. Nós, por nós mesmos, não somos luz, mas sim Cristo que vive em nós. Ele é a luz do mundo. Leia comigo, João 8:12. Capítulo 8, verso 12. Se você tiver a sua Bíblia aí. Amém? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não precisamos temer. Jesus é a luz do mundo. Se andamos com Ele, nunca eu posso estar lá nos confins da África, mas eu não andarei em trevas, porque Ele fez uma promessa para mim. Jesus vive em nós e nos ordena a sermos a luz do mundo. Trazer claridade para as pessoas perdidas, para que elas possam encontrar o caminho. Falando desse jeito, talvez possa até parecer que Jesus, que Deus, está precisando muito da gente, né? Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Porque nós precisamos dele e porque ele nos ama tanto, ele nos dá esse privilégio de sermos usados por ele. Antigamente, nós éramos tudo farinha do mesmo saco. Mas agora, por causa de Cristo, somos diferentes. Efésios 5:8 diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam
como filhos da luz. Jesus foi muito claro quando deu esses exemplos para nós. Ser sal e ser luz, causando a diferença lá fora. Na segunda-feira, quando começa a minha rotina, é lá que eu preciso ser luz. É lá que eu preciso causar impacto na vida das pessoas, por causa do meu bom testemunho. O verso 16 diz o seguinte, do capítulo 5 de Mateus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que coisa interessante. Eu preciso brilhar para os perdidos, para que eles, vendo a luz de Cristo em mim, reconheçam a Cristo. Obrigado. E isso glorifique a Deus, nosso Pai que está nos céus. Lá, antes nós líamos Atos 1:8, quando Jesus nos prometeu o seu Espírito Santo, e Ele disse: vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Não ouvi. Onde é que é o seu Jerusalém? É aqui. É aqui que começa. É lá no seu trabalho, lá na sua escola, na universidade, onde é tão difícil. Você é tão incriminado por seguir a Cristo. Eu lembro na faculdade, no meu curso, ainda mais haviam tantas pessoas ateus. E um deles foi meu colega de quarto, armênio. Ele falava: cara, eu não consigo aceitar você fazendo tudo isso por causa de Deus. Eu falei: tá bom, você não precisa aceitar, mas é o que eu estou fazendo. E 3 anos depois, quando estávamos quase formando, ele falou: olha, um dia eu vou te visitar lá na Guiné. Semana que vem eu estou indo para Brasília me encontrar com ele. E ele está louco para ir para Guiné, passar um mês lá, conhecendo. Eu falei: isso é Deus. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso deixar que Cristo brilhe dentro de mim. E ele vai reconhecer a Cristo e isso vai glorificar a Deus. Deixe sua luz brilhar para o mundo, para que vejam a diferença que vocês fazem no meio da sociedade. E isso leve a glorificar a Deus, que é doador da luz. No comentário de Tasker sobre essa passagem, ele diz o seguinte: os discípulos não devem, então, esconder-se, mas viver e trabalhar em lugares onde sua influência seja sentida, e a luz que neles há seja mais plenamente manifesta a outros. Não para glorificação própria, mas para que outros possam ver que a luz da verdadeira bondade cristã, expressando-se em atos reais de gentileza e serviço, não é uma luz deste mundo, mas vem de Deus, e possam consequentemente ser levados a dar honra e louvor ao doador da mesma, que é o Senhor. Voltando à pergunta que eu fiz no início, nós, como igreja, precisamos levar o Evangelho de Cristo aos que ainda não conhecem, vivendo uma vida de forma intencional a ser sal e luz, causando um impacto na vida das pessoas. Sendo sal. O sal, quando você coloca ele na comida, mistura lá, você não consegue enxergar ele. Mas quando você prova a comida, você sabe que ali foi colocado o sal. Esse é o nosso papel como discípulos de Cristo. Ser sal e ser luz. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser sal e luz aqui em Anápolis, em Goiás, no Brasil e até aos confins da terra, onde nós estamos indo. Amém? Vou falar rapidinho sobre o nosso projeto ministerial. Você pode colocar o slide aí, por favor? Aí, o versículo está aí, ó.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pode passar. Um pouco da nossa história. Eu e Agnes somos filhos de missionários. Meus pais também trabalham na Guiné-Bissau. Nós nos conhecemos lá. Eu me apaixonei pela Gui lá na Guiné. E só anos depois, né, nos encontramos no Brasil e casamos. E agora temos o Pedrinho. Se Deus quiser, ano que vem vai vir mais um aí, não sei. Vamos ver. Pode passar. Uniremos esforços ao projeto Campos Irmãos. Esse projeto foi fundado por meus pais 15 anos atrás e atua nessas três áreas: educação, saúde e agropecuária. Entre essas duas etnias, que são os Fulas e os Balantas. Volta um pouquinho na outra foto. A nossa região, onde nós vamos trabalhar, é bem no sul da Guiné. Esse rio Curubau aqui passa bem perto lá da nossa casa. Essa região aqui, e parte da Guiné-Conakry também, é dominada pelos Fulas, uma etnia muito grande, são 15 milhões espalhados pela África, e os Balantas também. Então, nós vamos trabalhar nessa região. A gente chega lá em Bissau, na capital, tem que pegar a estrada, né, dar a volta, são 3 horas de viagem até chegar na capital. Pode passar. Pode passar. Esse é um pouco do nosso projeto, né? O que já está acontecendo lá. Temos algumas escolas em algumas aldeias. São 3 escolas. Temos alguns projetos, né, de agropecuária. Essa vai ser meu foco agora, tentar intensificar, né, esse projeto e levar cursos de tecnologias sociais para as escolas, para que eles possam, né, aprender. Irmãos, a Guiné é um país muito rico, a terra da Guiné é muito rica, mas certas épocas do ano, e eu falo isso porque eu fiz o meu TCC baseado nisso, o povo passa fome. Então, tem alguma coisa errada aí, né? E eles precisam, claro, eles têm só 3 meses, 4 meses de chuva durante o ano, mas mesmo assim é muito possível ter alimento durante o ano todo. E é isso que nós queremos fazer, levar tecnologias sociais. E aí você está falando, você está indo lá fazer projeto social. Não, eu estou indo lá ser luz, porque eu fazendo isso, ele vai me perguntar, por que você está fazendo isso? Para um muçulmano você precisa fazer isso. Levar a luz de Cristo através de projetos sociais. Abrigo para moças fugidas de casamento forçado. Eu não estou falando jovens, são meninas, 12, 13 anos. Tem aproximadamente umas 13 ou 14 lá na missão, morando com eles. Meninos talibês, que são usados como pedintes de esmola, né? E muitos sofrem tortura pelos padres islâmicos. Projetos de apadrinhamento de estudantes, bolsistas. Isso é um projeto que a gente criou para poder levantar recursos para adotar crianças que não têm condição de estudar. Pode passar. Essa é a segunda organização, chama Hope Remember. Ela é uma organização americana, a gente firmou parceria com eles no ano passado e eles vão trabalhar juntamente com o projeto Campos Irmãos lá em Quebo, de forma a colaborar com voluntários e recursos nas áreas de educação, saúde e agropecuária. Somos hoje parte dessas 2 organizações. Nós nos filiamos, claro, né? Meu pai, então, tinha que trabalhar para ele, né? E a outra missão, eu não estou indo lá por obrigação não, viu, meus irmãos? E também não me tornei missionário por causa do meu pai. Foi um chamado específico entre eu e Deus. Nós vamos colaborar com as nossas profissões, eu na área de agropecuária, a Agnes na área da educação, brilhando a luz diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus. Pode passar. Aí eu já falei, né? Nas áreas de agropecuária e educação. Pode passar. Existe uma igreja na Guiné, composta por irmãos de diversas etnias, e nós vamos servir essa igreja que fica, né, na região sul, entre as etnias Fulas e Balantas. Essa igreja é mais formada por Balantas, que são animistas, do que Fulas, que são muçulmanos. O nosso foco mesmo
é evangelizar os muçulmanos. Mas a igreja está lá e nós vamos apoiar, dando discipulado, trabalhando com os jovens. Essa igreja é muito jovem. Os mais velhos devem ter aí no máximo 40 anos. Tá? A maioria são jovens da escola que se converteram e acabaram ficando por ali. Pode passar. Através de compromissos individuais de algumas igrejas, seremos enviados e sustentados em oração e financeiramente. São 9 parceiros e uma igreja contribuindo financeiramente por tempo determinado, totalizando 60% da nossa renda mensal necessária. Isso é o que a gente já conseguiu, mas não é o que vai impedir a gente de ir para lá, tá bom? Deus está no controle, Ele abriu as portas, nos deu as passagens e Ele tem cuidado de nós até aqui. Então, cremos que Ele vai continuar nos sustentando e nos abençoando. Pode passar. A gente pede, né, que você seja nosso parceiro através de cartas, e-mail, WhatsApp e outras redes sociais. O nosso desejo, irmãos, é que tenhamos igrejas no Brasil intercedendo por nós, nos cuidando e trocando essas informações, que nós possamos enviar informações de lá e vocês também possam estar nos apoiando e orando por nós. Pode passar. Aí é o site da missão, o Facebook do projeto, pode passar. Instagram, isso é coisa da Agnes que ela criou, viu, gente? Tem umas fotinhos lá, tem uma página no Facebook, pode passar. Esses são os nossos dados. Aquele e-mail lá em cima é o principal que a gente usa para mandar as cartas informativas. Se você quiser nosso contato, lá no começo tinha um marca-página que estava entregando. Aí tem todos os dados. Se você não recebeu, pode pedir para a gente depois. A gente tem. Também tem o nosso projeto ministerial, se você tiver interesse de conhecer mais o nosso projeto. Pode passar, eu acho que era isso. E muito obrigado por serem uma igreja que tem apoiado tanto a nossa família, por orarem por nós. Nos sentimos em casa aqui, eu apesar de conviver pouco, mas eu me sinto muito amado por essa igreja. E depois que o pastor Hélio chegou aqui, mais ainda, viu, pastor? E que Deus abençoe vocês e estejam orando por nós. Nós vamos partir para Guiné no dia 22 de março, daqui a 2 semanas mais ou menos. Daqui de Anápolis nós vamos sair dia 20, segunda-feira à noite. E sabemos que temos muitos desafios pela frente, as malárias que o Pedrinho ainda vai pegar, como eu e a Gui pegamos, mas Deus é fiel. E Ele nos chamou, nos sustentou até aqui e sabemos que Ele vai continuar nos sustentando. Amém? Deus abençoe vocês.